Olá, queridos. A temática de hoje é por que devo ser batizado? É um estudo super importante. Todas as pessoas dessa terra, elas precisam saber e entender por que elas devem ser batizadas. E nesse momento eu convido vocês a analisar junto conosco, à luz da Bíblia, esse assunto que é um assunto muito bom de ser estudado e muito revelador para o homem. Eu chamo você para permanecer aqui comigo. Sabe, queridos, hoje o mundo ele apresenta, eu falo o mundo religioso, algumas formas de batismo. Mas o que a Bíblia realmente fala sobre isso? Existem várias formas de batismo ou existe apenas uma forma de batismo na Bíblia? É o que nós vamos analisar aqui e você, é claro, vai saber se porventura você de fato foi batizado ou foi enganado. Beleza? Então, nós iremos começar falando a respeito da primeira forma de batismo, que é o batismo por infusão. O que é isso? É lançar água sobre a cabeça da pessoa e ali permanecer como se fosse um chuveiro, derramando água na cabeça da pessoa. Esse é o batismo por infusão. A Bíblia fala sobre isso, é o que nós vamos analisar. A outra forma de batismo é o por aspersão. O que é isso? Aspersão é jogar água na cabeça. Esse batismo ele é praticado muito na Igreja Católica, nas crianças. E nós vamos analisar aqui algumas coisas importantes sobre isso, tá bom? E nós vamos entender se de fato o batismo por infusão, efusão, melhor dizendo, ou por aspersão, eles estão corretos. E se porventura está correto, legal, você é uma pessoa que batizada. Mas se não está correto, quem batizou você dessa forma, com certeza enganou você, não ensinou corretamente o verdadeiro significado do batismo, e enfim, e você precisa saber disso hoje. É hoje mesmo. Porém, a outra forma de batismo que nós trouxe aqui para apresentar para você é exatamente o batismo por imersão. O que é isso? É imergir, ou seja, afundar na água. E esse batismo, ele de fato é o batismo bíblico. Jesus se batizou assim no Rio Jordão. Então, a palavra batismo no grego, que foi a língua escrita no Novo Testamento, significa o quê? Significa baptizo. E o significado dessa palavra no grego baptismo é mergulhar, imergir. Então aqui nós já começamos de fato a entender que a forma correta do batismo na Bíblia é por imersão. E se porventura você foi batizado por imersão, legal, foi de fato batizado com o batismo bíblico. Então, quais são as condições? A Bíblia também apresenta algumas condições para nós decidir se batizar. E quais são as condições? Por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, você pode acompanhar conosco, abrir a sua Bíblia, você vai encontrar lá o seguinte. Você vai encontrar nas seguintes palavras. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então aqui aparece a palavra crer. E se porventura você já crer na Bíblia, no Senhor Jesus, já pode ser o quê? Já pode ser batizado. Esse é o primeiro passo. Então, mas existem outros passos. Por exemplo, no livro de Mateus 28, escreva, Mateus 28, verso 19 e 20, lá está dizendo que você também precisa ser discipulado, ou seja, ensinado. Você tem que ser ensinado com os princípios das Escrituras Sagradas, você tem que conhecer a verdade da Bíblia para também tomar uma decisão tão séria como essa, que é a decisão de ser batizado e servir ao Senhor. Outro ponto importante você encontra no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. E lá mostra a condição de que? Do arrependimento. É isso, arrepender também são passos para você também tomar essa decisão. E se você já tem estudado a Bíblia, já tem se aprofundado no estudo bíblico, enfim, e já no seu coração já está sentindo o toque do arrependimento que vem do Espírito, você também já deve também tomar o quê? Essa decisão. Enfim. Então, existem também outros passos importantes. Por exemplo, no livro de João, capítulo 13, verso 15, você pode notar que você vai chegar à conclusão. Seguir o exemplo de quem? De Cristo. A Bíblia diz que uma das razões para nós ser batizado é o quê? Seguir o exemplo do Senhor Jesus. Já em Mateus capítulo 3, verso 13 e 15, lá você vai encontrar a palavra dizendo que essa decisão é para cumprir com toda a justiça. E Cristo fez isso, batizando. Ele se batizou por João Batista no Rio Jordão para cumprir por toda justiça. E também nós devemos passar por essa cerimônia, por essa experiência. Já no livro de Atos capítulo 22, verso 16, lá você vai encontrar que o batismo também é importante para o perdão dos nossos pecados. Sim, para o perdão dos pecados. Porém, no livro de Mateus, capítulo 10, verso 32, você
deve passar por esse passo para confessar Cristo publicamente. As pessoas devem saber que você hoje ou será, através de quem do batismo, um servo de Deus, um homem que está disposto a fazer a vontade de Deus, se tornar um seguidor de Cristo, por onde Cristo ir, você deve ir agora também. E por fim, melhor dizendo, por fim, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, você vai encontrar lá as seguintes palavras. Você vai encontrar que o batismo também é importante para nós nos tornar, é claro, em Cristo, uma nova criatura. Isso, ser uma pessoa diferente, uma pessoa agora que vive para os propósitos do Senhor. E no livro de Marcos 16, verso 16, lá quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será o quê? Condenado. E no livro de João 3, verso 5, diz que aquele que não é nascido do Espírito, da água e do Espírito, melhor dizendo, não pode ver o reino de quem? O reino de Deus. Com todos esses textos, com todas essas informações que aqui foi apresentado a você, com certeza você agora entende a importância de ser batizado pelo verdadeiro batismo, que é o batismo por imersão. Não por aspersão nem infusão, mas por imersão. E você está sendo convidado, não por mim, mas por Cristo. Se você já conhece o Evangelho, se você já crê no nome de Jesus, se você já sente o arrependimento em seu coração, e se você também já quer ser uma nova criatura, uma nova pessoa, viver um novo estilo de vida, com certeza você está preparado para tomar essa decisão. O meu apelo para você é o seguinte: não demore muito tempo. A Bíblia diz claramente em Tiago que a nossa vida é como se fosse uma neblina. Às vezes a gente acorda ali pela manhã, cedinho, e quando nós olhamos assim nas ruas, nós percebemos ali aquele tempo como se tivesse realmente cheio de fumaça, mas ali é o que? Neblina, aquele tempo nevoado, enfim. E quando você entra dentro de casa e logo assim rapidinho, 10 minutos depois você sai, chega ali e você encontra o tempo todo claro. Aquela neblina já se dissipou. Não é verdade? O que de fato o profeta de Deus, o apóstolo Tiago, quer dizer o quê? Que em vários momentos da vida o ser humano está vivo e de repente morre. Morre nessa sepultura. E com isso ele quer dizer o quê? Quer dizer que a decisão de servir a Deus, a decisão de aceitar Jesus, de crer na palavra e de se preparar para o céu, não pode ser adiada para outros dias. Tem que ser hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o quê? O vosso coração. Pense nessas palavras. E se você tem ouvido esses estudos, tem acompanhado e você já tem sentido o Espírito Santo chamando você para uma decisão, não hesite, aceite e prepare-se, porque Cristo logo vem buscar os seus e você precisa ser achado de pé para receber o Rei da Glória. Amém? Que Deus seja louvado.